Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 12 de julho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa no gráfico semanal, referente aí aos dias 6 a 10 de julho. Então, o índice fechou essa semana aí com uma alta de 2,18%, cotado a 177.866 pontos. Foi a terceira semana consecutiva de alta aqui no índice Bovespa. E nessa semana, o índice, a média móvel de 9 períodos virou para cima, o que não acontecia desde a semana ali do dia 13 de abril, tá? 20 de abril, para ser mais exato. De lá para cá, o índice caiu de forma acentuada, depois estabilizou por umas 2, 3 semanas e agora está emendando aí uma terceira semana consecutiva de alta, que pode indicar o início de uma recuperação aqui no índice, tá? Agora analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou a semana. Deixa eu melhorar o gráfico aqui. Aí. O Banco do Brasil fechou essa semana com uma alta de 3%, cotado a R$ 20,58. A média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando, né, um início de uma tendência de alta. Tem a média móvel de 200 períodos aqui servindo como resistência. Tá? Vamos ver se durante essa semana o Banco do Brasil consegue romper essa resistência aí. E meu preço médio está em R$ 23,56. Eu fiz um aporte em Banco do Brasil essa semana, tá? E vou estar, inclusive, destacando isso mais à frente aqui no vídeo. Aproveitando nessa queda que o Banco do Brasil vem acumulando aí desde março, né? Então, meu preço médio, como está aqui em 23,56, né? Estou tendo um prejuízo aqui nessa operação. É uma oportunidade que eu tenho de melhorar minha posição aqui em Banco do Brasil, né? Comprando nessas regiões aqui de 19, 20, 21 reais e puxando o meu preço médio aqui para baixo, para quando o papel se recuperar, eu maximizar os meus ganhos, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui em Banrisul. Fechou a semana com uma boa alta aí de 4,24%, cotada a R$ 14,49. Média móvel de 9 períodos virou para cima. Com a alta dessa semana também são 3 semanas seguidas de alta aqui em Banrisul, tá? Ele pode estar iniciando também uma recuperação. Meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana em queda de 1,12%, cotada a R$ 5,32. Apesar da queda, a tendência segue sendo de alta. E o preço médio está em R$ 4,42. Banco ABC Brasil fechou a semana com uma boa alta de 4,83%, cotado a R$ 24,94. O papel está em tendência de alta. Meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou a semana em alta de 1,80%, cotada a R$ 12,47. Segunda semana consecutiva de alta aqui em Banco Paine, mas a tendência continua de queda. O preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou a semana com uma boa alta de 5,75%, cotada a R$ 16,46. Terceira semana consecutiva de alta aqui em Bradesco.
média móvel de 9 períodos virado para cima, tendência de alta. E o preço médio está em R$ 16,42. Seguindo aqui, o Banco Santander fechou a semana em alta de 2,49%, cotado a R$ 27,62. Com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando o início de uma tendência de alta. Média móvel de 200 períodos segurou os preços aí nessa semana. O Banco Santander havia caído para a região dos 25,50, mas acabou se recuperando, fechando inclusive na máxima da semana, tá? E o meu preço médio está em R$ 29,33. E o Banco Mercantil fechou a semana em queda de 2,03%, cotado a R$ 70,00, aliás, R$ 59,51. O papel vem numa tendência de queda muito forte. Já é aqui a terceira, quarta, quinta, sexta semana consecutiva de queda aqui em Banco Mercantil. Meu preço médio, sim, está em R$ 70,03, tá? Região de suporte eu colocaria mais ou menos nessa região aqui dos R$ 56,00, tá? Então, agora indo aqui para a planilha de controle dos ativos. Nessa semana eu fiz um aporte em Banco do Brasil. Eu comprei 6 ações do Banco do Brasil no dia 6, que foi a segunda-feira, a um preço médio de R$ 19,76, totalizando um aporte de R$ 118,56. Então, deixa eu abrir aqui a nota de corretagem. Aqui, 6 ações, R$ 19,76, valor total R$ 118,56 aqui em Banco do Brasil. Ainda tive 2 centavos ali de taxa de liquidação, que foram devidamente preenchidos, né, aqui na planilha de controle das operações, tá? Com essa compra de 6 ações do Banco do Brasil, então passei a ter 230 ações, tá? A um preço médio de R$ 23,56. Então, considerando aí o fechamento das cotações da última sexta-feira, eu atualmente estou com 8 operações em andamento. Estou com prejuízo aqui de 12% em Banco do Brasil, 4% de prejuízo em Banco Paine, 5% de prejuízo em Santander e 15% de prejuízo aqui em Banco Mercantil. Em relação aos lucros, 2% em Banrisul, 20% em Banco BMG, 11% em Banco ABC Brasil e 0,26% de lucro aqui em Bradesco. Então, nessa semana, o Banco do Brasil performou bem, né? Ele saiu lá da região dos 17 negativo para a região dos 12, né? Então, inclusive, trocou de posição aqui com o Banco Mercantil, que assumiu, né, a pior posição da carteira, né, com 15% negativo. Tá? Então, possivelmente agora amanhã, que é o dia que eu vou fazer mais um aporte na carteira, possivelmente vou estar comprando o Banco Mercantil, né? Vamos ver como é que vai ser a abertura do mercado. Se o Banco Mercantil ainda tiver com desempenho pior que o do Banco do Brasil, eu vou estar aportando aí meus R$ 100, né, aqui em Banco Mercantil para reduzir o preço médio e melhorar minha posição aqui no banco, tá? Então aí o meu prejuízo vai reduzir aqui em termos percentuais, tá? Aproveitando essa queda, então, para melhorar minha posição aqui no papel. No geral, essas operações aqui estão me dando um prejuízo de 5%, que dá R$ 493 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 6% em Banco do Brasil, 4% negativo em Banco Paine, 5% negativo em Santander e 15% negativo aqui em Banco Mercantil. Já em relação à rentabilidade positiva
Estou com 10% em Banrisul, 27% em Banco BMG, 18% em Banco ABC Brasil e 0,41% positivo aqui em Bradesco. No geral, essas operações estão me dando aqui uma rentabilidade negativa de 0,23%, que dá R$ 20,51 negativos. Nessa semana não recebi nenhum provento. Então, no fechamento dia a dia, dos 5 dias da semana, eu fechei positivo na segunda, na quinta e na sexta. E na terça e na quarta fechei no negativo. Tá? De um modo geral, foi uma semana positiva. Eu encerrei a semana aí com um patrimônio de R$ 8.565,99, dá uma variação positiva de 4,01%. O meu patrimônio aumentou R$ 330,31. O Ibovespa havia subido 2,18%. Então, o alfa da carteira ficou positivo aí em 1,83%, né? Ou 183 pontos base. Além disso, consegui, então, atingir um novo recorde de patrimônio aqui no gráfico semanal, tá? Superando aí o recorde anterior. Deixa eu até marcar aqui. Que havia sido alcançado lá na semana do dia 6 de abril, tá? Então, finalmente, aí depois de abril, maio, junho, julho, depois de 3 meses, né? Maio, junho e julho, consegui estabelecer um novo recorde de patrimônio no fechamento semanal, tá? Após longos aí 3 meses, tá? Claro que graças aos aportes semanais que eu tenho realizado, né? Em termos de rentabilidade, ainda continuo atrás, né, do recorde anterior. Mas o importante é que a gente está conseguindo subir o patrimônio, né? Se a gente olhar nas últimas 5 semanas, o patrimônio tem aumentado, que é positivo aí para a continuidade do crescimento aqui do meu patrimônio. Tá? O recorde diário ainda não foi atingido, né? O meu recorde diário foi lá em abril também, né? No dia 13 de abril, quando naquele dia eu atingi 8.733. Ainda está faltando aí cerca de um pouco menos de R$ 200 para chegar a esse recorde. Vamos ver como o mercado vai reagir nessa semana. Com o aporte que eu vou fazer amanhã, talvez eu consiga atingir o recorde aí nesta semana que se inicia aí no dia de amanhã. Tá bem, pessoal? Então, eu vou ver se eu consigo, nessa semana eu consigo gravar os vídeos diários novamente, né? Que essa semana eu fiquei devendo aí, estava muito corrido, né? Não consegui gravar os vídeos. Vamos ver se de repente essa semana eu consigo fazer os fechamentos diários novamente. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.